muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks, Guia do Investimento Imobiliário, um tema que segue amanhã, sexta-feira, para as bancas com a edição impressa do Jornal Económico e, como sempre, em jornaleconómico.pt. Nesta conversa vamos, junta-se a nós, aliás, Joaquim Lico, o CEO e fundador da Vogue Homes. Vamos aqui fazer uma breve análise àquele que é o fundo, no fundo, o mercado imobiliário nacional, e também olhar aqui um pouco para as tendências que vão ditar a evolução deste mercado ao longo do próximo ano. Sabemos que há aqui algumas dinâmicas, ora macroeconómicas, ora até por própria pressão turística e de interesse nacional, que vão moldar um pouco este mercado. Joaquim, antes de mais, boa tarde, obrigado por se juntar a nós. Boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar nesta edição. Nós é que agradecemos. Joaquim, eu começaria olhando para este que é o nosso mercado imobiliário nacional. Está a passar, podemos dizer, uma revitalização intensa, feita sobretudo aqui por investimento estrangeiro. Como é que avalia o ritmo a que cresce o interesse do investimento estrangeiro no imobiliário português? Diria que este é um ritmo que podemos classificar como sustentável, ou estamos, como alertam alguns analistas, a dar um passo, porventura, maior do que a perna? Eu acho que o ritmo que estamos a crescer é sustentável. Repare, Portugal foi nos últimos anos descoberto pela comunidade internacional, que estávamos aqui um pouco à margem da Europa e esquecidos, e neste momento, se considerarmos os mercados todos que mostraram apetite e que têm vindo a conhecer Portugal, e repare que quando há um mercado que começa a ficar maduro, como foi inicialmente o mercado europeu dominado pelos franceses, começam depois, posteriormente, outros mercados a surgir e a procurar Portugal. O último caso que temos foi os Estados Unidos. E quando olhamos para estas geografias e a dimensão populacional destas geografias versus a dimensão do nosso país e das cidades, principalmente, que essas geografias ou os investidores estrangeiros procuram, somos muito, muito, muito pequeninos. Portanto, eu acho que vai ser um mercado que vai continuar a crescer de uma forma sustentável nessa perspectiva. Não vejo que vá cair abruptamente, que de repente tudo o que é investidor internacional que tem ou que tem mostrado interesse por Portugal desapareça. Neste momento temos o Brasil outra vez, que já teve uma componente muito importante, depois aliviou, neste momento está a crescer outra vez bastante. O mercado dos Estados Unidos, de repente, olhou para Portugal e começou a crescer muitíssimo. O asiático, que também numa fase inicial teve uma predominância muito grande, depois teve uma retração, neste momento voltou a crescer significativamente. Portanto, e há sempre mercados novos que vão abrindo e surgindo. E, como digo, a dimensão é tal que julgo que não teremos algum problema em termos de crescimento sustentável nesse sentido. Esse crescimento pode-se dizer, aliás, que acontece de forma mais premente no segmento de luxo. Nota-se claramente um aumento da oferta, ainda assim que não consegue responder à procura. Como é que espera que evolua essa dinâmica daqui para a frente? Sim, o segmento premium é efetivamente o que tem tido uma dinâmica muito grande e mais sustentável, porque não está, digamos, refém de uma série de volatilidades do mercado, e como tal é um mercado mais estável. Porque o mercado das classes médias é dirigido não só ao mercado português, mas também temos muito investidor estrangeiro de classe média que tenta procurar estabelecer-se em Portugal, mas é um mercado que recorre muito mais a crédito e que tem uma capacidade financeira mais reduzida. E é claro, quando isso há algumas variações, quer seja agora do aumento das taxas de juros, quer seja do aumento do custo de vida, reflete-se logo na procura. Enquanto o mercado de classes mais altas, portanto o mercado premium, não sofre tanto com essas volatilidades, porque são pessoas que não recorrem ou não têm necessidade de recorrer ao endividamento, ou quando recorrem é por não querer, digamos, descapitalizar, mas têm bons patrimónios financeiros, portanto conseguem facilmente
créditos à habitação para a compra de imóveis, e a procura, neste momento que estamos em Lisboa, é muito superior à oferta. Lisboa é uma cidade pequena, o Porto é uma cidade pequena, quando comparado com outras cidades europeias, e se olharmos, como eu dizia há pouco, para a quantidade ou para o volume de investidores ou clientes finais estrangeiros que há, mais os portugueses, porque também há muito português a investir e a comprar ativos premium, o mercado torna-se muito pequeno, portanto, não há oferta. E quando a oferta é francamente inferior à procura, é claro que há uma pressão e uma tendência para que o preço suba. Mas também não sobe desmesuradamente ao ponto de se criar a tal bolha imobiliária que falam, porque o investidor ou o cliente final também sabe avaliar e chega a um determinado preço, por mais que seja à procura e pouca oferta, também não paga. Nós hoje em dia temos vários produtos premium no mercado, uns que efetivamente estão num preço que o mercado acomoda e compra, e temos muitos outros que vemos estagnados porque estão num preço tal que, apesar de haver uma procura maior do que a oferta, o mercado também acha que o valor está sobrevalorizado e não paga. Mas, Joaquim, só lançando-lhe uma questão, se calhar, nenhum investimento, como sabemos, é infalível, nem mesmo o imobiliário, que é muitas vezes tido como um dos investimentos mais seguros, mais rentáveis que se pode fazer. Há quem considere que o ritmo, que os preços do mercado português estão a crescer, e há aqui uma clara expressão inflacionista, que se nota sobretudo na cidade de Lisboa e no Porto. Pode ser um sintoma de que, depois de toda esta bonança para uns, virá uma tempestade para outros, porque, por muito atrativo que seja o mercado português para quem vem de fora comprar imobiliário cá, a verdade é que não está ajustado, digamos, àquilo que é a realidade macroeconómica das famílias e dos compradores portugueses, que ao fim do dia também acabariam por querer comprar uma casa e não conseguem, correto? Aí nós temos que analisar o setor de compondo. Porque, repare, nós, na Voga, atuamos exclusivamente no segmento premium. E posso lhe dizer que 60%, se não mais, não temos esse rácio feito, mas posso falar que seguramente entre 60% ou 65% dos nossos clientes são portugueses. E, portanto, o que não estamos só sustentados nos estrangeiros que acham que Portugal está na moda e vêm para cá. Portanto, eu acho que o mercado no segmento premium está maduro nesse aspecto. Como disse, há sempre situações em que há quem tente, por razões várias, ou porque o custo de construção lhe derrapou, ou porque comprou caro, ou porque quer ganhar mais dinheiro, que coloque preços num patamar que se possam considerar que já estejam bastante inflacionados. Mas, como disse, esse produto normalmente acaba por estagnar no mercado e não sai. Ou sai a conta-gotas quando alguém, porque quer muito aquela localização ou quer aquele produto e só há aquele, e acaba por pagar. Esse investidor que acaba por pagar esse produto, efetivamente, corre um risco de, um dia mais tarde, ter a desvalorização do mesmo. Agora, em termos gerais, não julgo, ou não creio que isso venha a acontecer. Depois, se olharmos para o mercado mais vasto, ou digamos, a maior fatia do mercado, que é a classe média, aí sim poderemos estar a assistir movimentos de correção, porque, repara, os custos de construção subiram bastante, a matéria-prima, ou seja, os terrenos, os imóveis para reabilitar, o que quer que seja, também na base os preços subiram bastante, as taxas de juros estavam muito baixos e permitiam as taxas de esforço das famílias muito superiores ao que agora podem suportar, em virtude não só do aumento das taxas de juros, mas também do custo de vida, seja da eletricidade, dos combustíveis e alimentação. Portanto, Por muitas medidas que um eventual novo Orçamento de Estado venha a introduzir, há claramente um
Claro que sim, o Orçamento de Estado vem mascarar um bocadinho isso e não vem mascarar e não vem resolver absolutamente nada. Vem não, virá dentro de algumas semanas, saberemos depois chega-se ao fim, mas o Joaquim perceber... tocou na questão das taxas de juro, esse aumento que já foi anunciado ainda esta semana, um cenário de novo agravamento das taxas de juro foi confirmado pelo Banco Central Europeu, também já em linha com aquilo que aconteceu na Fed da semana passada. Esta quinta-feira, por exemplo, devemos saber o que é que o Banco de Inglaterra também vai decidir quanto a essas taxas de juros. Acha que estas medidas que os bancos centrais estão a tomar, muito coordenados entre eles, parece, vão condicionar a atratividade do investimento imobiliário e que obstáculos, se alguns, é que isso levanta para empresas como a Vogue Homes? Sim, vai condicionar bastante, como dizia, reduzindo o poder de compra. O que é que esta... qual é o objetivo do aumento das taxas de juros? É efetivamente pressionar a que haja uma redução do consumo para que a inflação baixe. Portanto, e como tal, pressionando para que haja uma redução do consumo, vai haver consideravelmente uma redução de transações imobiliárias na classe média, porque as taxas de esforço, as condições de crédito vão se alterar todas, portanto, e vai ser muito mais difícil. E aí eu acho que o mercado vai sofrer uma retração, acho que vai haver uma correção de valores, porque se o mercado continua a ter muita procura, é como tudo, os preços vão paulatinamente subir. A partir do momento que haja uma retração, haja condicionamentos à aquisição de novas habitações pelo aumento das taxas de juros, pela redução da capacidade das famílias, vai haver menos procura. Havendo menos procura, é natural que haja uma correção dos preços em baixa, e porque os bancos já estão até com algum medo de começar o crédito mal parado, digamos, naquelas famílias... Sim, o Banco de Portugal já apertou as regras de acesso ao crédito à habitação exatamente para... aquelas famílias que tinham os orçamentos mais limitados e que tinham, digamos, a situação já com muito pouca folga, muito apertada, vê o seu orçamento... Para não falar do acesso ao crédito à habitação feito por vias não recomendáveis, digamos, a contração de 2 créditos pessoais para pagar... 2 créditos pessoais e depois, portanto, essas famílias vão se ver em apertos e pode começar a haver incumprimento. Esse incumprimento vai acontecer sempre, digamos, em quem tem menos rendimento disponível, e aí sim, vai seguramente haver uma correção do mercado, mas digamos, se nós olharmos para o passado, e para quem é nisto como nós há 20 anos, é uma coisa muito cíclica. Não é? Portanto, a economia começa a aquecer, chega a um determinado ponto, há sempre um evento qualquer e que provoca um arrefecimento, estabiliza, depois volta outra vez a aquecer. Portanto, isto já é bastante cíclico. Volta a arrefecer e a aquecer, a que temperatura é que está neste momento? Neste momento temos que nos preparar para um arrefecimento do que será o setor imobiliário nas classes média, baixa. Não creio que haja arrefecimento, digamos, no segmento premium, por 2 razões. As pessoas com mais disponibilidade financeira vão preferir investir em imobiliário do que ter o dinheiro parado no banco, porque com a inflação ao nível que temos, estão a perder dinheiro todos os dias. Portanto, desvaloriza-se à média de inflação, não é? Portanto, o imobiliário sempre teve tendência, em todas as crises, de acompanhar a inflação. Isto quando temos, digamos, crises inflacionistas. Portanto, o imobiliário acompanha os valores de inflação. Portanto, essa será uma razão, porque acho que o segmento premium continuará a resistir e porque também quem tem essa possibilidade e quem tem essa capacidade financeira não a vai deixar de ter por uma subida da inflação, aumentos de combustíveis ou da eletricidade. Portanto, é claro que lhes vai tocar no orçamento como todos, mas, dado o rendimento disponível que têm versus a subida do preço, não lhes vai afetar. Poderão ser um pouco mais comedidos e cautelosos na compra, e aí lá está, os ativos que estão mais inflacionados no premium, no segmento premium, poderão ficar estacionados.
agora continuará e continuamos a verificar, e pelo menos na nossa empresa, uma procura constante, muito ativa por ativos premium e a pagar os preços que consideram por adequados. Portanto, e aí não temos tido qualquer problema. Na Vogue continuamos a ter uma procura muito dinâmica. A Vogue apenas opera no setor premium, portanto, não está a sofrer muito esses impactos da subida das taxas de juros da retração do mercado nesse tipo ou nessa classe de ativos. Portanto, vejo que o mercado neste segmento irá continuar a ter o seu crescimento, não com aumentos de preços muito grandes, mas julgo que mesmo assim continuará, apesar de tudo, a ter uma subida de preço na ordem dos 2%, 3% ao ano. Muito bem, ficam estas notas do que podemos esperar desta evolução, o arrefecimento e um mercado premium resiliente. Joaquim Lico, muito obrigado por ter juntado a nós nesta JE Talks. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever esta e outras conversas na JE TV sempre que quiser. Como sempre, toda a informação está em constante atualização em jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Até lá, fique bem.